Fala galerinha, tudo bem? Tranquilo, na paz? Ricardo Daoc aqui, mais um vídeo. Eu já não faço mais ideia, né, de quantos vídeos a gente já fez, então meu muito obrigado, né, a paciência de todos. Teve um momento que eu achei que já estava na hora da gente parar de fazer vídeo, pois a gente já não tinha muito mais assunto para debater, né? Porém o jogo deu uma renovada aí, muitas pessoas mandaram aí dicas, sugestões de que tipo de assunto a gente poderia tratar aqui, que de alguma forma iria ajudar, né? Ou algum outro assunto que de repente já passou, está em vídeos mais antigos e de repente já está algo mais atual e que não seria interessante, né, fazer alguma coisa nova. Então a gente acaba tendo sempre materiais, né, para a gente estar trabalhando aí, a gente poder fazer vídeos mais recentes, né, e de alguma forma a gente poder ajudar no crescimento desse jogo. Crescimento, né, que na verdade é algo que tem acontecido muito. Então eu fico muito contente em ver muitas alianças crescerem, né? Recentemente a gente teve a Missão Brasil aí, que entrou no top 50 mundial. Então a gente tem que reconhecer esse belo trabalho, né, que o pessoal tem feito lá na Missão Brasil. E fora isso, a gente tem outras grandes alianças aí brasileiras crescendo, né, muito forte, muito rápido, com ótimos membros. Então isso é muito bom, né? Algumas alianças que eu estou mais próximo aí, que são as brasileiras online, que tem pessoas que eu conheço, a Tropa de Elite, né, que hoje é uma aliança super estruturada, do qual eu gosto muito. Então estão num crescimento muito bom, então meus parabéns. E a gente segue tocando aí. Fora isso, a gente tem hoje a Brás, né, que grande parte dos membros estão com a gente hoje. Então mesmo assim eles mantiveram uma aliança ali um pouco mais fraca, né, já que os principais membros vieram para a nossa aliança, mas mesmo assim eles são super organizados, né, e eu tenho certeza que vão continuar a crescer muito forte, muito rápido aí, né, nos próximos meses. Então isso é muito bacana. Bom, eu recebo alguns convites de pessoas aí para eu visitar algumas alianças. Realmente não está dando aí tempo, né, de eu movimentar as minhas contas para ir bater um papo com o pessoal, lutar algumas guerras, enfim, algo que a gente gosta muito de fazer. Então eu peço um pouquinho de paciência até que a gente tenha uma oportunidade, né, de passar um tempinho junto, beleza? Vamos falar um pouquinho de eventos, né, dar uma atualizada aí. Saiu esse aqui, a Operação Vanguarda, né? Você subir seu QG até o 24, até 31 de dezembro. Você ganha aí recompensas exclusivas. Na verdade, a gente sabe que as recompensas nunca são grandes coisas. Então, para quem está com pressa, até dia 31 de dezembro seria uma boa data para você subir aí o seu QG até o 24, se você está realmente afim. Eu tô tranquilo, tô sossegado, tô ajudando os outros membros a irem primeiro, né? Então eu vou ficar aqui no 23, 24. Normalmente, né, já que eu que faço vídeo, eu sempre gostei de estar um pouquinho na frente para poder trazer as novidades, né, para vocês. Então eu vou ficar devendo essa parte, né? Muita gente já me perguntou como é que tá aí o novo ponto de comando, que é a invisibilidade, como é que tá a nova defesa alfa, né, como está funcionando. Enfim, eu não tenho tanto conhecimento assim, exceto aquele que eu vejo, né, do pessoal utilizar na guerra. E a camuflagem eu quase não vi o pessoal utilizar, né, mas as defesas, né, a torre alfa, né, ela realmente é uma defesa interessante, bem utilizada ela pode dar aliás, bem utilizada ela dá um grande trabalho, né, para a gente vencer qualquer tipo de layout, né, principalmente aqueles layouts onde as árvores atrapalham muito. E eu achei algo interessante, né, em relação à defesa. Faltou alguma coisa relacionada à defesa aérea. Então o drone vem, sobe mais 2 níveis, mas a gente não tem nada relacionado a defesas aéreas com mais, como se diz, mais fortes, né? A gente só vai subir, logicamente, o que já existiu até então. Então, em certo ponto, tem ficado um pouco desproporcional a isso, né? Acho que CV24 abre mais um canhão elétrico, então novamente uma outra defesa para o ataque terrestre. Então, cada vez mais o ataque terrestre tem sido espremido, né? Dificultado ainda mais. Então, eu tiro o chapéu aí a galera que adora atacar pro terrestre e não vai abrir mão disso nunca, né? Então, e eu sou um deles, né? Apesar de ter aprendido a atacar de drone, fiz alguns vídeos aqui com vocês,
não vejo mais problema algum em atacar de drone, né? Realmente é um ataque que, se você pega o esqueminha, é muito tranquilo, muito fácil, muito rápido, né, de você executar o ataque, né? Porém perde um pouquinho a graça do jogo, então eu não tenho utilizado tanto, né, os ataques aéreos, né? Eu gosto mesmo do bom e controlável ataque terrestre. A gente começou de novo, né, essa operação Battlefront, né? Não é uma novidade, de tempo em tempo ela vem, então são 7 dias, né? No meu caso aqui, dessa vez são 1.631 medalhas para pegar essa semana, então é uma quantidade um pouquinho puxada, né, no meu ritmo, né, por semana, por liga assim, mais ou menos, eu não consigo fazer algo aí acima das 2.000 medalhas, então eu vou ter que me programar um pouquinho melhor para poder executar essas 1.631, mas bora lá, não é nada melhor do que desafios. E o grande desafio, na verdade, é esse aqui, a meta diária, então é conseguir bater algumas metas diariamente, né? Então tem dias que eu consigo jogar mais, dias que eu consigo jogar menos, então acaba ficando um pouco complicado, então eu vou dando uma olhada ali no tempo, né? Quanto tempo falta para acabar o evento. Eu indico a todo mundo que vocês tentem o máximo possível, né, ganhar aí todos os progressos de evento que a gente tem disponível, né? Então para que você leve, lógico, para casa os bônus, né, que ela tem, exceto, por exemplo, esse tipo de evento aqui, ó, faça pontos de comando. Então isso aqui, na verdade, nada mais é do que um incentivo para você utilizar aí dinheiro, né? Então se você for sair fazendo, por exemplo, pontos de comando, né, você não vai ter recurso da fábrica de guerra o suficiente para construir, né, para você completar essa missão. Então o que acontece? O pessoal vai e gasta um pouquinho de dinheiro. Então quem já investe dinheiro no jogo, talvez seria uma boa hora de você pegar, colocar um pouquinho de crédito aí, né, e fazer o suficiente para estocar, já que esse evento, né, uma vez que ele vem, ele demora para ter ele de novo. Então você teria pontos de comando aí o suficiente, né, para os próximos aí vários dias, né. Deixa eu ver o que dá para falar um pouquinho mais, né. Eu vou soltar aqui alguns ataques que eu estava fazendo. Estava fazendo um pouquinho de operação apagão, né. Eu acabo fazendo picado, né, durante o dia. Na hora que dá tempo eu faço uns 3, 4 ataques, e aí, né, já dá o horário de voltar para o trabalho, então dá para fazer perdão, não dá para fazer muita coisa. Então fico dependente disso. Cara, esse layout aqui eu acho muito interessante, né? Mas é um layout que vale a pena a gente aprender a atacar, né? O pessoal usa muito, né? Que são os layouts aí com as 4 chuvas de fogo nos cantos, né? Então é bem interessante. Mas não é isso o assunto de hoje. Eu queria debater, conversar com vocês, né? Comentar com vocês algumas coisas que eu acho em relação ao jogo. Esses dias eu estava conversando, né, com um pessoal assim que eu tenho um pouco mais de proximidade no jogo, e estava falando que de certa forma a gente aprendeu, por exemplo, a pegar recursos praticamente ilimitados no globo. A gente já aprendeu, por exemplo, como utilizar aí uma estratégia, né, para a gente conseguir bastante medalhas na martelada. Então, na verdade, a gente aprendeu, né, nesse jogo, né, diversas formas da gente pegar atalhos, né, com que faz com que a gente progrida, né, tenha um progresso um pouco mais rápido, né, nesse jogo. Em contrapartida, né, toda vez que a gente tem algo facilitador nosso, ele faz com que a gente perca, por exemplo, né, o lado onde a gente pode exercer e praticar, né, desenvolver e crescer, né, dentro do nosso maior potencial, que é o quê? Que é aprender, né, a forma de jogar de forma equilibrada com todo mundo, né, e ainda assim se sobressair, né, não digo entre uma disputa contra players, mas sim uma disputa individual. Então, por exemplo, hoje a gente vê muitas bases full, né, base CV24 aí full. Daí você vai dar uma olhada na quantidade de ataques que esse player tem. É um player aí no nível 75, 76, né, por estar full, né, o nível sobe de acordo com que ele vai terminando as construções. E aí você olha, por exemplo, o histórico de ataque desse player, né, você vai ver lá, ele tem abaixo de 7.000, 6.000 ataques. Então é um player que atacou muito pouco, ou seja,
ele utilizou muito mesmo o artifício do globo para coletar recursos, ou sei lá, o artifício daquelas guerras casadas, ou seja, os jumpers, ou sei lá, tem 4 ou 5 contas secundárias onde ele pega recursos e envia para uma conta principal em si. Uma série ele pode fazer uma série de artifícios, né, para que ele possa maximizar uma base sem o devido valor, por exemplo, de você ter que roubar o recurso na partida rápida, por exemplo, atacando, né, outros players de uma forma que foi, pelo menos para mim, né, aí o primeiro ano meu de jogo foi basicamente assim. Então eu sempre fui um player que subi muito rápido as construções, né, na época era até o QG20, então atingi muito rápido o QG20 full, né, tive ajuda de muitos parceiros, lógico, né, mas naquela época a gente não tinha conhecimento, pelo menos, né, de que dava para a gente burlar o sistema, principalmente no globo, né, que foi um grande achado. Então hoje a gente vê muita gente aí fazendo 2, 3 horas, roubando 10, 15 milhões aí por dia de recursos apenas no globo, na partida rápida, né, o pessoal praticamente nem tem atacado tanto assim, né, dá pra gente acompanhar, né, agora zerou a temporada, né, mas a gente consegue acompanhar aqui, né, nos amigos aqui, tá vendo? À frente do nome, a quantidade de vitórias, a quantidade de defesas, vai ficando aqui a quantidade de ataques que as pessoas fizeram, seus amigos fizeram. Então no final de cada temporada a gente consegue ver mais ou menos quem está atacando, quem não está atacando. Então, por exemplo, a gente tem o Jimmy aqui, ó, disparado, 42 ataques, né, já atacou muito, né, a temporada acabou de virar, então tem gente ainda que nem fez nenhum ataque. Mas, por exemplo, a gente consegue visitar aí algumas bases, igual o Luiz, acho que já está uns dois meses aí, ó, praticamente tudo full. A quantidade de medalhas quase não altera, então 8.783 vitórias, então não seria uma quantidade suficiente de vitórias, por exemplo, se ele quisesse deixar o QG dele full só apenas com essa base, né? Então, mas a gente sabe, né, que o Luiz, por exemplo, tem 3, 4 contas e ele faz aquele esquema de enviar, né, para as outras contas, aliás, juntar os recursos de todas as contas e enviar para uma conta só. Isso também ajuda a acelerar o processo, né? Mas o que eu quero dizer em relação a tudo isso, né? Na verdade, né, eu não tenho nada contra, né, nem nada a favor contra quem utiliza esses artifícios. Pelo contrário, na verdade a gente só está debatendo isso, a gente está só batendo esse papo, né, justamente porque dentro dessa conversa que eu tive com os meus amigos, né, com esse pessoal, né, que eu disse que de certa forma esse achado, né, ele acabou, né, meio que matando um pouquinho, né, aquele como se diz, aquele possível desafio, né, que você poderia ter, né, para que você maximizasse uma base. Então, de certa forma, né, acabou acontecendo isso. Então a gente vê muita gente mais focado aí em maximizar uma base, né, quando se antigamente a gente tinha aí o pessoal que realmente atacava muito bem, juntava muito recurso, mandava sua base por máximo e depois estava lá, né, lutando, né, nas partidas rápidas para doar recursos. Então isso meio que acabou, né, desde que a gente descobriu essa parte do globo, né, a gente não tem mais tanto essa troca de recursos. Então cada um corre atrás do seu, né, tá faltando recurso, o cara vai lá no globo. Então a gente já não tem mais tanto aquela troca, né, de recurso que fazia com que a aliança se unisse, com que, por exemplo, a gente criasse aquela mentalidade de, bom, eu vou maximizar, quando eu tiver terminado eu vou ajudar um amigo, e depois vou ajudar um amigo, e aí a gente vai construindo uma aliança forte junto dessa, mais ou menos seguindo essa ideologia. Então a gente acabava construindo muito isso. E de certa forma, né, a gente viu, né, esse como se diz, esse envolvimento que os membros tinham entre eles para poder colocar em prática, né, essa autoajuda, né, diminuir muito. E com isso também a gente acaba diminuindo um pouquinho a afinidade, o bate-papo que a gente tinha aí em relação a emprestar recurso, doar recurso, ajudar um, ajudar outro. Enfim, a gente fazia aqueles multirões, né, que a gente sempre costumava fazer ali, para, por exemplo, juntar 3 milhões para o cara mandar um QG. Então isso meio que acabou, né? De certa forma a gente acabou dando uma mudada no jogo
e de certa forma, como a gente agora tem que conseguir muito recurso mesmo, né, a gente não consegue ter uma dimensão, né, de quem realmente ataca bem, né, e quem realmente só está utilizando o globo, porque a gente depois, quando a gente vai ter uns ataques de guerra, a gente começa a perceber, por exemplo, que tem gente que nem conseguiu entender, já é por exemplo um CV 24 full, mas não consegue nem entender como funciona uma defesa alfa, como utilizar, por exemplo, um destruidor nível 24, as tropas no nível 24, né, porque não pegou a experiência, né, já que quando você tinha que subir degrau por degrau, roubar recurso por recurso, você ia subindo, ia testando cada nível de tropa, cada nível de ponto de comando, enfim, você ia passando por todo o processo, e aí, por ser algo um pouco mais demorado, né, você ia bem mais calejado para iniciar o próximo processo, né, e assim você ia evoluindo. Então a gente acabou perdendo um pouquinho disso, né, e essa é a minha opinião em relação às mudanças que teve no jogo, e os achados que a gente até divulgou aqui, né, mas que de alguma forma deu uma murchada no jogo, beleza? Então o vídeo de hoje era isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui sua ideia, seu comentário, né, para que a gente possa debater nos próximos vídeos, e até mais, fui!